A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém, meus amados irmãos. Que bom estarmos aqui para juntamente nós estarmos meditando na palavra do Senhor mais uma vez. Isto é muito bom. Não deixamos de ler, de buscar, de nos aprofundar na leitura da Bíblia, pois este livro, ele é como diz lá em Hebreus, que é vivo e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois fios, né, dois gumes. Ouça isso no nome de Jesus. Nós temos a necessidade de estar meditando nele de dia e de noite, toda hora, você lê uma passagem, um texto aqui da palavra de Deus e você fica ruminando, pensando aquele assunto, naquilo que o Senhor Deus falou para você, naquilo que Jesus tem para trazer para a sua vida, de conhecimento, de bênçãos para a sua vida. Então nós não devemos jamais deixar de ler e de estar pensando, né? Se você não tem tempo de estar lendo, né, toda hora, é claro que nós não temos, mas nós podemos estar relembrando, trazendo à memória aquilo que nós meditamos, aquilo que nós lemos, e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Amados, sejam todos bem-vindos. Você que está chegando agora, meus amigos aí que têm nos acompanhado, já sabe o teor aqui deste canal, né? Que nós temos aqui o intuito, né? O propósito de trazer uma palavra de Deus diária aqui para os nossos corações, para o nosso aprendizado, para a nossa vitória. Porque quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, quando nós estamos em obediência, em sintonia com esta palavra, nós temos muito a aprender, a receber do Senhor. Porque a obediência, querido, ela traz grandes resultados muito bons nas nossas vidas. Amém? Sejam todos bem-vindos, se inscreva, dê aí o seu like, o seu joinha aí e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Sempre que nós soltarmos aqui um vídeo novo, você vai estar recebendo aí de primeira mão. Se você deixar aí esse sininho aí ativado, né? Sempre que eu soltar um trabalho novo aqui, você vai ser notificado aí no seu celular, no seu computador, no seu notebook, né? Aonde você estiver, você vai ser notificado pelo YouTube. Ele vai estar avisando para você que tem trabalho novo. Amém? Então faça isto no nome de Jesus e você será abençoado com as porções da palavra de Deus aqui para o seu coração. Hoje nós queremos aqui, amados, fizeram uma pergunta esses dias se Deus visita, né, a maldade dos filhos até a terceira e quarta geração, porque teve pessoas que leu esta passagem e ficou meio confuso, né? O que significa isto? Né? O que significa visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração? Nós vamos aprender aqui, né, mais um pouco aqui desta palavra poderosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos fazer como diz o Senhor lá em Oséias, cresçamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aí quem chega pergunta, mas quando nós vemos escrito em Êxodo 20, versículo 5, Deus dizendo que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, não é uma indicação clara de que a maldição hereditária existe, né? Alguém pode perguntar assim, quando Deus fala essa palavra, que ele visita a maldade, né? A iniquidade dos filhos, pais dos filhos da terceira e quarta geração, aí alguém até concluiu que existe uma maldição hereditária. Não é bem assim. Nós vamos ver aqui, né? Ou seja, os filhos acabam recebendo certa punição por conta dos pecados dos pais? Fizeram essa pergunta. Como podemos entender isso? Amigo, nós vamos agora, nesse momento, realmente ver aqui o que significa isso. É um pensamento que tem se disseminado através de muitos grupos na atualidade. Porém, a maldição hereditária é uma falsa doutrina e nós vamos aqui agora, através desta palavra, nós vamos explicar por quê, certo? Nós vamos explicar. Tem pessoas
que já faz isso aqui uma doutrina, mas isso é uma falsa doutrina. Ouça isso no nome de Jesus. Não é verdade, tá? Que Deus visita a maldade, que Deus vai castigar um filho por causa da maldade do pai, ou vai castigar um pai por causa que um filho foi mau, rebelde. Não, de maneira nenhuma. Nós vamos aprender aqui agora. Vamos explicar esse texto em Êxodo que nós estamos aqui citando de forma correta, para que você tenha clareza no que ele realmente significa, ok? Fique atento, assista até o final e você vai ver. Se inscreva aí, se inscreva, dê o seu joinha aí, clique aí nesse inscreva-se aí embaixo aí, tá em vermelho aí, se inscreva, dê aí o seu like e vamos compartilhar. Compartilhe aí nos seus grupos, compartilhe para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, senão você vai ver que muita gente vai ser beneficiado com esta palavra que o Senhor tem a esclarecer para nós nestes dias. Amém? Então, visitas, né, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Vamos aprender aqui. No texto bíblico está descrito assim, né? Conforme lá em Êxodo 20, versículo 20, capítulo 20, versículo 5, está escrito assim: não as adorarás, vejam só como começa, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, veja só, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração de quem? Daqueles que me aborrecem. Ok? Vamos lá. Então aqui, no final desse versículo, já deu para você perceber, porque se nós ler correndo, nós vamos atropelar ponto, atropelar vírgula, e nós não vamos entender nada, certo? Então, de quem que o Senhor está falando aqui? Vai visitar quem? Da terceira e quarta geração? Daqueles que são bonzinhos? Daquele que faz tudo certinho? Não, daqueles que me aborrecem. Então, aqui já está explicado uma parte, que se a pessoa aborrece, é esse que vai receber o castigo do Senhor, porque ele está aborrecendo a Deus, porque ele está entristecendo a Deus, certo? Em uma leitura superficial, talvez tenha essa ideia de que Deus traria, certo? Punições aos filhos por causa da iniquidade dos pais, que é um conceito da maldição hereditária passada de pai para os filhos. Mas você vê que não é bem assim. Mas seria essa a ideia de que o texto quer ensinar para nós? Será que é essa a ideia de que o pai realmente visita aqui a maldade dos filhos, dos pais nos filhos? Evidentemente que não, queridos. Iremos verificar isso no próprio texto e depois em outros exemplos da Bíblia. Em segundo lugar, o grande segredo para compreender esse texto é verificar o final dele, certo? Conforme eu já venho falando aqui, daqueles que me aborrecem. Observe aqui que Deus coloca o peso de sua punição sobre os que aborrecem. Existe um condicional aqui? Sim ou não? Então, se a pessoa está fazendo tudo correto, é claro que ele não vai receber essa punição. Agora, se ele está aborrecendo a Deus, os filhos, né, está seguindo o exemplo, se o pai for mau, e os filhos seguirem o seu exemplo, aí sim, aí agora vem a punição sobre eles também. Certo? É evidente que se um pai que aborrece ao Senhor tem um filho que ama o Senhor e guarda os seus mandamentos, esse filho não será amaldiçoado por Deus, mas entrará na segunda parte do texto, onde Deus declara: faço misericórdia até 1000 gerações, certo? No versículo 6 está dizendo: 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu estou falando aqui compassadamente para você entender. Então aqui, se o filho não faz, não comete o mesmo erro do pai, certo? Evidentemente que esse filho, ele vai receber, certo? Essas bênçãos que está no versículo 6. E faço misericórdia. Você percebeu que lá no versículo 5, ele vem falando que ele faz, certo? Ele visitará até a terceira e quarta gerações daquele que aborrece, ok? Mas aqui ele fala que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então seria uma injustiça ou seria algo assim que a gente ficaria sem entender
se nós fizéssemos o bem aqui na terra e fôssemos incluídos naquela primeira parte do versículo 5, certo? Mas aqui, se nós fizermos, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, o Senhor vai usar de misericórdia para comigo, para com você, que está me ouvindo agora neste momento. Então, não fique dizendo assim, meus pais, eles eram maus, e, eu sei que vou receber a mesma punição que eles receberam. E tem pessoas que creem na maldição hereditária. Isto não existe, querido, não existe. Certo? Pensemos agora ao contrário. Um pai que ama a Deus e guarda os seus mandamentos, mas tem um filho que aborrece ao Senhor. Veja só, esse filho não recebe bênção hereditária, certo? Será que ele vai receber a bênção porque o pai era bonzinho? O filho vai receber as bênçãos que o pai recebeu porque tem que ser bênção hereditária? Não. Mas ele passa para a primeira condição do Êxodo 20, versículo 5. Ou seja, passa a receber a visitação, certo? A punitiva de Deus por conta de suas más escolhas. Então, se o filho não segue o caminho do pai, o caminho reto do Senhor, que o pai tem seguido, o filho vai receber esta maldição, ok? Não é porque é hereditário, não, porque se o pai é bom e o filho veio a ser ruim, só o filho vai ser punido. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro, houve um tempo em Israel que o povo compreendeu que existia essa coisa de filhos pagarem pelos pecados dos pais. Existia até um provérbio, né, sobre isso, você vai ver lá em Ezequiel, capítulo 18, onde eles falavam: que tendes vós que é cerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Eles fizeram esse provérbio aqui, né, querendo falar, afirmando aqui que os filhos estavam recebendo aqui a maldição hereditária, porque os pais comeram uvas verdes e tal, e os pais não sofreram, né, muitas punições, mas os filhos receberam, caíram sobre os filhos. Não. Aqui nós vamos ver mais na frente que Deus ele pune a pessoa que está errada e não as pessoas que não errou. Deus não é injusto. Deus ele tem a balança certa, a balança justa, onde ele sabe separar as coisas, onde ele sabe lidar com essas coisas, está tudo no controle dele. A ideia aqui é que os pais fazem algo, né? Algo assim comum. Eles comem uvas verdes, mas quem sente aquele gosto estranho na boca, que seria embotaram, né? São os filhos, ou seja, os filhos recebem a punição pelos pecados dos pais. Não existe isso, certo? Nós vamos ver mais na frente que a alma que pecar, essa morrerá. Não é se a pessoa faz o certo aqui e o outro ou faz errado aqui, vai recair sobre os filhos, não. Vejam só. O profeta Ezequiel, inspirado pelo Senhor, lança ao povo dois exemplos para demonstrar como esse pensamento era errado. Primeiro, um homem justo que segue a lei de Deus, né, que está escrito lá em Ezequiel 18, versículos 5 ao 9, mas esse homem justo tem um filho que é criminoso, né? Conforme lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 10 ao 13. A questão é, sendo o pai dele uma bênção diante de Deus, então o filho, mesmo sendo criminoso, receberia bênçãos hereditárias, porque o pai é bom, porque o pai fez tudo correto? Será que esse filho, sendo criminoso, sendo um marginal, será que ele receberia essas bênçãos que vinham do pai, porque o pai era bom, porque tem que ser hereditário? De maneira nenhuma, não é verdade? Então aqui o próprio texto ele responde: emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá todas estas, vejam só, não viverá todas estas abominações ele fez e será morto. O sangue, veja só, o seu sangue será sobre ele. Então, querido, quem fez o mal, vai recair o mal sobre ele. Não é que eu faço o mal aqui e o meu filho vai colher o mal por causa que eu fiz o mal. Não, de maneira nenhuma. Se meu filho fizer a coisa correta, só eu que recebo o mal, e ele vai receber o bem do Senhor, certo? Deus mostra que esse filho mau receberia sua punição. Segundo, agora esse mesmo filho citado acima,
que era injusto diante de Deus, gerou um filho justo e correto diante do Senhor. Esse filho vê as maldades do pai e resolve não ser como ele, certo? Antes, ser um homem correto diante do Senhor. Então, peraí, meu pai ele está andando no caminho errado, estou vendo que isso que ele está fazendo não está correto. Então, eu vou fazer diferente, eu vou andar no caminho correto, no caminho reto diante do Senhor. Como está escrito lá em Ezequiel 18, 14 ao 16. Pelo pensamento do povo, esse filho deveria receber a maldição hereditária, já que seu pai foi maligno. No entanto, Deus mostra a verdade, né, de como ele faz as coisas, certo? Não é porque o meu filho que eu gerei, ele foi, se ele for um marginal, se ele for um criminoso, dali para frente, os filhos do meu filho, se ele vê que o seu pai não agiu certo, mas ele fez a coisa certa, é claro que ele vai receber as bênçãos e não a maldição que o meu filho, né, praticou. É tão certo que os reis, a gente vê as histórias dos reis, né, que os reis, quando eles reinavam, e se eles não seguissem a maldade dos pais, aquele reino era confirmado, Deus falava com ele, Deus trazia muitas bênçãos sobre a vida daquela nação por causa de um rei que se desviou do mal, certo? Veja o que diz Ezequiel 18 e 17. Desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai. Veja só, é o que está dizendo aqui. Certamente ele viverá. Ezequiel 18, versículo 17. Então, se ele desviar do pobre a mão, certo? Não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente ele viverá. Então está claro que não existe maldição hereditária, certo? Aqui se esse filho faz tudo certinho, certo? Não morrerá pela iniquidade de seu pai. Seu pai é com ele Deus. Agora, se o filho praticou tudo certinho, ele vai receber, certo? É por isso que a Bíblia diz que as leis são aplicadas para os desobedientes, aqueles que não querem seguir as leis, que não faz as coisas certas. Então, é para a punição daqueles que fazem as coisas erradas, certo? Observe que esse filho bom, não recebe maldição, nenhuma maldição por causa do comportamento de seu pai, mas ele recebe bênçãos por causa de seu próprio temor a Deus. Então, as bênçãos do Senhor, por isso que a Bíblia diz que o temor, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se nós estivermos andando em temor à palavra do Senhor, a Deus, então nós vamos receber as bênçãos do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus. Veja o que diz o versículo 19 do capítulo 18 de Ezequiel. Mas o profeta ainda levanta uma dúvida do povo. Veja só. Por que o filho não levou a iniquidade do pai? E se esse é o pensamento geral de como as coisas acontecem, né? Esse profeta aqui, ele falando aqui, ele deixa uma dúvida no coração do povo. Por que o filho não levou a iniquidade do pai? Se esse é o pensamento geral de como as coisas acontecem. Essa dúvida certamente vem da interpretação errada do Êxodo 20, versículo 15. Mas Deus, através do profeta, demonstra qual é a intenção real da lei. Qual a correta interpretação dela. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Ezequiel 18, versículo 19 ou 20, vai nos dizer, mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo e guardou todos os meus estatutos e praticou. Por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. Veja só. Seguindo, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Ezequiel 18, versículos 19 e o 20. Certo? Ele faz uma pergunta, mas diz aí, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Certo?
Aí vem na frente, porque o filho fez o que era reto, reto e justo, e guardou todos os meus estatutos. Aqui está a palavra, a resposta de Deus para quem faz aqui a pergunta. Né? Ele pergunta, por que os filhos não levam iniquidade? Assim seria muito injusto. Já pensou? É, suponho que eu tenho dois filhos. Um faz uma coisa errada e eu vou bater no que não fez as coisas erradas. Existe, inclusive, já vi família que o pai parece que demonstra mais amor a um filho do que ao outro. E um filho é meio levado, é meio sapeca, e ele apronta. E o pai, para mostrar para aquele que aprontou qual seria a punição que seria dada para ele, ele corrige o outro, que não tem nada a ver. Isso é uma injustiça. Deus não age dessa maneira, de maneira nenhuma. Eu já vi pai fazer isso. Pai castigar o outro que não fez, não teve nada a ver, como quem diz assim, olha, se isso se repetir, eu vou fazer com você. Mas ele não fala, né? Ele simplesmente é por amarmos, onde ele é coberto o erro de um, castigando o outro. Não pode isso acontecer. Isso não pode ser injustiça diante de Deus. Deus não quer que faça isso. Deus não faz isso com seus filhos, certo? Então ninguém vai ser castigado por causa do erro do outro. Ouça isso no nome de Jesus. E por fim, amado, no Novo Testamento também foi exposto com clareza esse conceito de que maldição nem bênção hereditária não existe, certo? Então, como diz lá em Romanos 14, 12, diz assim, ó, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, cada um de nós, ok? Não tem essa não, que fala assim, eu, eu estou aqui, meu pai foi bonzinho, eu posso fazer o que fizer. Quando a igreja for arrebatada, eu vou pegar nos pés de meu pai e vou subir de qualquer forma. Não, não tem essa não. Se meu pai errou, eu vou fazer as coisas certas, eu vou receber as bênçãos. Agora, se eu seguir os caminhos do meu pai, vou ser castigado junto com ele. Amém? Isso demonstra que, com relação ao pecado, Deus não atribui culpa de nenhuma pessoa para a outra pessoa. O pecado é pessoal. Cada um o cultiva em seu próprio coração e colhe os resultados do desagrado de Deus em si. Certo? Então, se eu fizer o mal, se eu deixo de seguir os conselhos do Senhor, os caminhos, os estatutos do Senhor, eu vou me haver com Ele. Não tem essa de querer que Deus castigue outra pessoa no meu lugar. Não. Certo? Eu que tenho que pagar. Então, cada um dará conta de si mesmo, e Paulo falando aqui aos Romanos, dos seus erros. Amém? Porém, amado, é verdade que consequências de um pecado de uma pessoa podem respingar em outra. Mas aqui não temos uma maldição de Deus, mas uma maldição de nós mesmos provocarmos quando agimos sem pensar no outro. É o exemplo de Jonas. Jonas, quando Deus manda ele ir para Tarsis, que ele paga a sua passagem e vai para. Deus manda ele para Nínive, né? Jonas ir para Nínive, ele paga a passagem e vai para Tarsis. E ali, amados, a consequência do seu pecado respingou nos marinheiros, respingou naquelas pessoas do navio, a ponto de todos estar indo a pique. E eles estavam lançando as suas bagagens no mar, porque o mar estava agitado, o navio estava afundando, e eles querendo diminuir o peso, certo, do navio, eles lançavam as suas bagagens no mar, achando que ia cessar aquele vento, certo? Então respingou, mas não foi por causa que eles foram castigados por causa da maldição de Jonas que estava lá no barco, não. Ok? Ali foi só, respingou aquela maldição sobre eles. Ok? Mas Deus não estava castigando ele de coisa nenhuma por causa do pecado de Jonas, não. Certo? Então pode respingar alguma coisa, é claro, sim. Mas não é uma maldição hereditária, ok? Por exemplo, aqui, amado, uma mulher grávida, ela pode usar drogas, né, na sua gestação, e isso trará consequência para a criança, ok? Mas essa criança não está sendo amaldiçoada por Deus. Não existe pecado nessa criança, coitada. Não existe.
Então, essa criança ela pode nascer com deformidade, ela pode nascer com alguma deficiência, pode nascer com alguma doença, por causa do pecado da sua mãe, por causa da desobediência, né, da sua mãe. Não por ser uma maldição hereditária, não existe, ok? Mas essa criança ela está recebendo consequências físicas pela malignidade do coração da mãe, coisa que Deus cobrará da mãe e não da criança, ok? Então nós temos que colocar isso em mente. Deus não vai te castigar por causa dos pecados dos seus antepassados? Não, jamais. Se você fizer a coisa certa, ouça isso no nome de Jesus, pode esperar as bênçãos da parte de Deus, que elas virão sobre a sua vida. Não tenha essa se seu pai foi castigado, foi um parente seu recebeu severa punição de Deus por causa dos pecados, por causa dos erros dele, que vai recair sobre você. Não vai, não. No momento em que você aceita Jesus Cristo, todas as coisas se fez novas, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você vai fazer aí daí para frente agora, vai ter um novo caminhar com Cristo, vai ter um novo andar, você vai ter um novo agir. Vai fazer como Paulo falou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí, se você estava fazendo coisas erradas, se você estava praticando algumas coisas, certo? Que o seu pai praticava, que era errado, que era contra as leis de Deus, você agora conhecendo a palavra do Senhor, por isso que no começo eu falei sobre a insistência de nós lermos a palavra de Deus, certo? Porque a palavra de Deus ela é uma bússola, que ela ensina o caminho para o perdido. Ela é um guia para levar você pelo caminho certo. Se você está buscando, está lendo, está se aprofundando, você vai receber orientação do Espírito Santo, você vai ter bênção na sua vida sem medida, é coisa inexplicável, certo? Você vai viver uma vida nova com Cristo, você vai poder respirar, certo? Porque Deus, Ele vai te ajudar. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ficar por aqui, querido, mas quero dizer para você que ficou conosco aí até o final desse vídeo. Continue, nós temos todos os dias aí vídeos novos com palavra de Deus que venha preencher vazios nas nossas almas, no nosso coração. Amém? Porque o Senhor, Ele tem uma preocupação em alimentar o seu povo. A multidão estava há 3 dias, né, andando com Jesus, e Jesus falou assim: olha, eu tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que eles andam conosco e não tem o que comer. Né, os discípulos falaram ali para Jesus, e Jesus falou assim: olha, dá-lhe voz de comer, certo? Então Jesus ele quer ver você alimentado com a palavra. Jesus ele quer ver você bem robusto com a palavra. Até porque as tentações muitas vezes vêm sobre nossas vidas, assim como veio para Jesus lá no deserto, depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus estava com a palavra de Deus no seu coração. Vai ter local que você não vai estar com a Bíblia, mas se você tem a palavra de Deus no seu coração, na sua mente, você vai se defender, porque ela em Efésios diz que ela é o seu escudo, ela é o seu capacete, ela é o calçado para os seus pés. A palavra de Deus. E Satanás ali, ele falava para Jesus: olha, se tu és filho de Deus, lança-te aqui embaixo. Transforma essas pedras em pães. Primeiro ele falou. Jesus falou assim: olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus usou a palavra. Você vai ter momento que vai precisar da palavra de Deus também para rebater contra o inimigo, contra o adversário da sua alma. O diabo leva Jesus para um penáculo, um lugar muito alto, e diz assim: olha, lança-te daqui embaixo, porque também está escrito que aos teus anjos dará ordem. Ele buscou agora essa palavra lá em Salmo 91. Veja que Satanás ele conhece a palavra de Deus, porque ele foi expulso de lá. Antes ele era Lucifer, morava lá, foi expulso porque desobedeceu, queria ser maior do que Deus, e foi expulso de lá. Agora ele fala assim: olha, lança-te daqui embaixo, porque está escrito. Veja só, ele usou também a palavra de Deus contra Jesus. Está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para não tropeçar com o teu pé em pedra. E agora Jesus fala: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus.
certo? E foi sempre aquele debate com a palavra de Deus. Você vai precisar da palavra que esteja no seu coração, porque nem sempre você vai ter a Bíblia, como eu falei, nas suas mãos no momento que você vai ser testado, que você vai ser provado, certo? Então você precisa estar com uma palavra para poder falar naquele momento e o diabo fugir de você, resistir ao diabo, né? Humilhar debaixo da potente mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, ok? E ao seu tempo Deus vai te exaltar, Deus vai te abençoar. Amém? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço em nome de Jesus. Amém? E até a próxima. Se não houver arrebatamento da igreja, estaremos aqui de volta em nome de Jesus. Até a próxima. Fui.